Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia sábado, dia 2 de setembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos. Aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o seu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso. Tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, o contexto litúrgico de hoje que devemos analisar com suas considerações nos coloca frente à nossa vida espiritual com vistas a uma verdadeira e constante ascese. Mas o que é a ascese? A ascese tem o objetivo de desenvolver ainda mais e solidificar a sua vida espiritual. Muitas vezes, essa prática consiste na renúncia ao prazer desequilibrado, buscando a moderação de algumas necessidades primárias de nossas vidas. Basicamente, a ascese é isso. A ascese eleva a nossa alma para perto de Deus, já neste tempo presente. Além disso, diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 2340, que a ascese necessita do empenho do ser humano através dos meios que Deus nos propõe pelos mandamentos divinos. Então, preste atenção. É preciso esforço para crescer espiritualmente e compreender cada vez melhor as coisas que são de Deus. Ademais, quando o ser humano aprende a ter uma vida ascética, tal pessoa progride nas virtudes e aumenta ainda mais o domínio da própria vontade sobre as coisas. Então, você quer ter controle sobre a sua vontade? Comece a se dedicar mais a uma vida ascética e terá resultados
surpreendentes em sua vida. Interessante notar ainda que este assunto que se inicia na primeira leitura de hoje se desemboca de forma certeira no Evangelho. Vejam que Jesus conta a parábola dos talentos, onde se diz que conforme a capacidade de cada empregado, cada pessoa, cada um deles receberam talentos em suas vidas. Um recebeu 5, outro 2 e um outro 1 talento. Mas todos receberam. Compreendam bem que do ponto de vista das potencialidades de cada ser humano, todos receberam igualmente. Mesmo que dentro da ordem matemática, dentro da ordem dos números, vejamos números diferenciados. Bom, o Senhor que nos entregou esses talentos espera recebê-los de volta um dia. Não importa a quantidade que ele doou a esta ou aquela pessoa. O detalhe é que o Senhor espera que saibamos usá-los corretamente, saber aplicá-los em nossa vida pessoal e também, quando necessário, aprender a aplicá-los em favor do nosso semelhante. São João Crisóstomo assinala que nos 5 talentos, nos 2 e mesmo em 1 talento, existem incontáveis graças a serem exploradas em benefício de cada ser humano. Então, se somarmos a temática em questão a respeito da ascese cristã, mais os talentos anunciados no Evangelho, então, querido povo de Deus, temos a nosso dispor todos os meios necessários para crescermos e progredirmos na fé cristã. Exatamente como São Paulo está pedindo hoje na comunidade dos Tessalonicenses, na primeira leitura em voga. Na linguagem de São Paulo, deve haver progressão na fé cristã que recebemos desde o dia do nosso batismo. Na linguagem da parábola contada por Jesus no Evangelho, devemos multiplicar os talentos recebidos. Ora, de um jeito ou de outro, todos nós recebemos talentos e então devemos aprender a usá-los. Como bem dizia, o Senhor dos talentos irá pedi-los de volta um dia. A parábola conta ainda que todos que não tiveram medo de usá-los e não os esconderam, o Senhor se alegrou com essas pessoas e, além disso, doou maiores dons à vida dessas pessoas. Mas, infelizmente, houve aquele que não trabalhou o talento, não usou o talento do Senhor. E a história conta-nos que o Senhor se entristeceu com aquele servo e o chamou de servo mau, tirando dele tudo o que tinha e excluindo do reino dos céus, deixando na escuridão do inferno. Querido povo de Deus, segundo as bases litúrgicas de hoje, que refletimos rapidamente, ninguém poderá reclamar diante de Deus um dia, pois todos nós recebemos os mesmos meios para progredir na fé cristã e crescer espiritualmente. Não tenha medo, aprenda cada vez mais a usar os talentos que Deus lhe concedeu, seja 5, seja 2, seja 1. E então perceberá que grande tesouro existe em sua vida espiritual. Deus abençoe você e toda a sua família.